Olá pessoal, tudo bem? Professor Ricardo aqui. Vamos fazer aí uma aula de língua portuguesa para os sétimos anos. O tema de hoje será a função do substantivo. A gente vai abordar aí as habilidades essenciais mencionadas abaixo, tá bom? A gente já viu, né, uma aula aí sobre as classes gramaticais, e que são 10, né? Substantivo, adjetivo, verbo, advérbio. E aí eu falei que aos poucos, né, ao longo do ano, eu iria gravar várias aulas, né, para a gente estudando cada um mais a fundo. Então hoje a gente vai ver aí a função do substantivo na nomeação de personagens e lugares. Então, tudo que existe tem um nome, certo? Os objetos, os lugares, os animais, as pessoas. Então, esses nomes de objetos, lugares, animais e pessoas, a gente classifica eles como substantivos, correto? Então, aí, ó, na letra A, o nome de uma cidade, a B, outra cidade, ou as pessoas, C, os animais, D, coisas, objetos, beleza? Então aí vamos observar a imagem. Olha quantos objetos, né, a gente tem aí, todos substantivos, né? O violão, armário, livro, TV, quadro, cadeira, mesa, tapete, parede, porta, tudo. A porta não tem aí, mas a gente imagina que, né, todo lugar tem uma porta para a gente entrar. Então, tudo isso é substantivo. Aí lembra que quando a gente classifica o substantivo, tem o substantivo comum, próprio, abstrato, concreto, né? Aí se a gente qualifica esse substantivo, aí vira o adjetivo, né? Então a cadeira, que é o substantivo comum, substantivo simples, né? Se a gente falar a cor dela, ou se ela é grande, ou se ela é fina, a gente está qualificando ela, a gente sabe que é o adjetivo, né? Só para a gente ter isso bem claro na nossa mente aí. Então, o substantivo é isso, tá? Então, que lugar é esse? O que há nesse ambiente? As palavras que você utilizou para nomear os objetos são substantivos, com certeza. Aí tem as classificações dos substantivos. Então, vamos aí aprender, afinal, o que seria o substantivo. A gente já aprendeu isso, na verdade, mas só vou dar uma aula agora mais aprofundada só sobre isso, né? Então, o substantivo integra as 10 classes gramaticais, como eu disse, e ele possui funções específicas, como a de nomear os seres, né? Então, o substantivo representa a palavra que nomeia os seres de uma forma geral. Então, esse conceito se encontra presente nos discursos que proferimos, nos textos que escrevemos, enfim, organizamos cotidianamente nossos pensamentos e expressamos nossas opiniões com o uso de muitos substantivos, né? Assim, em se tratando dos postulados gramaticais, o substantivo integra o que chamamos de classes gramaticais, exercendo funções específicas. Então, partindo desse princípio, estudam-se as características que norteiam substantivos, começando pela sua função. Tal classe representa a palavra que serve para nomear os seres de uma forma geral, sendo estes representados por pessoas, lugares, instituições, grupos, entes de natureza espiritual ou mitológica. Então, assim, temos diversos tipos de substantivos, que são comum, próprio, concreto, abstrato e muito mais. Então, você já viu um texto escrito só com um substantivo? Meio difícil, né? Como ele fica? Como você imagina que ficaria um texto escrito só com substantivo? Vamos dar uma olhada? Olha só. Chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel. Não vou ler tudo, né? Mas olha como ficaria. Quem escreveu esse texto foi Ricardo Ramos. O título dele é Circuito Fechado. Por que circuito fechado? Porque aí são substantivos, vírgula, ponto. Substantivo, ponto, vírgula, ponto, vírgula, substantivo. Ou seja, é um circuito fechado, né? Não tem uma lógica, uma coerência, uma coesão, não tem nexo. Você simplesmente está lendo palavras como se você pegasse lá uma ficha e lesse várias palavrinhas seguidas. Então, não dá para entender, né? Olha quantas mais. Esse texto é longo. Então, apesar do predomínio dos substantivos, o texto tem sentido? Note que o texto descreve a rotina de uma pessoa, por meio da organização textual, em que o autor vai apresentando os objetos que ela utiliza para realizar as ações do dia. Assim, você vai imaginando, visualizando mentalmente todos os acontecimentos. Então,
Tá, você até pode imaginar, ou nem ter percebido essa ordem cronológica: chinelo, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, essa sequência. Porque muitos não vão, né, molhar planta, não fuma cigarro, não usa caixa de fósforo. Então essa sequência aí ela é meio subjetiva. Não são todas as pessoas que fazem exatamente como está aí, né? Então, por aí já cai por terra de repente, esse tipo de explicação que a gente acabou de ler aqui. E importante ele fazer sentido, mas sentido para quem, né? Para quem escreveu, para quem tem essa rotina, para quem se identifica, que não é para todo mundo. Então, não faria total sentido para todas as pessoas, né? Então, faltou aí sim um pouco de um pouco não, bastante, né, coerência com o que quer, com a mensagem que quer passar. Faltou, né, os conectores, os conectivos ou conectivos que a gente usa, né, conectores, conectivo é a mesma coisa. Então a gente usa que é o que, né? A gente usa muito mas, porém. A gente precisa dessas conjunções, desses conectores, né, dos conectivos, para que a gente possa dar coerência ao nosso texto, né? Artigos, adjetivos, pergunta se for os pronomes interrogativos, pronomes pessoais e por aí vai. Vamos ler mais um texto aí, Dona de Casa, de Karine Vargas. Seguindo a mesma ideia do texto Circuito Fechado, né, de Ricardo lá, no texto Dona de Casa predomina o uso de substantivos. Quando o primeiro substantivo utilizado no texto, o último substantivo utilizado no texto é o que podemos compreender. Mas cadê o texto aqui? Olha, não, eu acho que eu não coloquei o texto, pessoal. Tá, mas tudo bem. A ideia da Dona de Casa, de Karine, é a mesma ideia do texto Circuito Fechado. No texto predomina o uso de substantivos. Então, qual o primeiro substantivo utilizado no texto? Então, vamos fazer aqui da ideia do circuito fechado, tá? Então, qual o primeiro lá? Vocês lembram? Chinelo, né? Porque você sai da cama, você coloca o chinelo. O último substantivo utilizado no texto é... Cadê o último? Travesseiro, né? Realmente, a gente sai da cama, a gente coloca primeiro o chinelo, teoricamente, né? E a última coisa que a gente faz no dia é o quê? Travesseiro, cama, né? O que podemos compreender através da leitura? Que ele, né, no caso de circuito fechado, já que a gente não tem aí o Dona de Casa, que eu acabei não colocando, não sei por qual motivo. Então, no caso de circuito fechado, que é a rotina de alguém, de uma pessoa. Não que seja nossa, não pode fazer sentido para nós, mas de repente a leitura consegue identificar que aquele texto do circuito fechado, que a gente viu aí, né, de Ricardo Ramos, ele tem uma rotina de, provavelmente, um homem, né, gilete, cueca, abotoaduras, que é da camisa, né, que o homem usa. Que mais que a gente pode identificar aí que seria a rotina de um homem indo trabalhar na sua rotina diária? Pelo jeito fuma bastante, sempre tá com cigarro e fósforo aí, né, cinzeiro, com que ele trabalha aí, muitos papéis, externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, ou seja, provavelmente aí escreve, e por aí vai. Então a gente consegue identificar, o compreender, através dessa leitura só dos substantivos, que trata-se de um homem que já é adulto, que sai para trabalhar, e aí identificando o primeiro substantivo e o último, que, né, ele começa pelo chinelo e terminando no travesseiro, ou seja, levantar da cama e dormir. Então, aí utilizando substantivos para escrever histórias. Então, você sabe que uma narração é um texto que conta uma história, né? Então, para contar um fato, precisamos dizer o lugar, onde aconteceu e quem estava envolvido, ou seja, as personagens. Para fazer tal atividade, utilizamos o quê? Muitos substantivos, mas não só eles, né? Então, os substantivos têm a importante função de dar um nome aos lugares e personagens envolvidos no texto, né? Então, temos aí, ó, o menino e o padre. Pode ver que aí já não tem só substantivo, a gente usa deles, mas até agora é um texto coeso, é um texto, né, com coerência, com sentido, né, para que a gente
É não que o outro não tivesse sentido para nós, do nosso dia a dia, mas ele pode dar sentido para quem, para a rotina do outro, e a gente consegue identificar. Mas esse, no caso, é um sentido mais amplo, né? Porque a gente não está usando só de substantivo para transmitir a mensagem que a gente quer passar, e a gente consegue ter uma comunicação melhor, usando aí, ó, Conto Regional do Nordeste. Tem aí esse texto. Um padre andava pelo sertão e, como estava com muita sede, aproximou-se de uma cabana e chamou por alguém de dentro. Veio então atender-lhe um menino muito mirrado. Bom dia, meu filho. Você não tem por aí uma amiguinha? Desculpa, aí uma aguinha aqui pro padre? Água tem não, senhor. Aqui só tem um pote cheio de garapa, de açúcar. Se o senhor quiser, disse o menino. Serve, vá buscar, pediu-lhe o padre. E o menino trouxe a garapa dentro de uma cabaça. O padre bebeu bastante e o menino ofereceu mais. Meio desconfiado, mas como estava com muita sede, o padre aceitou. Depois de beber, o padre curioso perguntou ao menino: Me diga uma coisa, sua mãe não vai brigar com você por causa dessa garapa? Briga não, senhor. Ela não quer mais essa garapa porque tinha uma barata morta dentro do pote. Surpreso e revoltado, o padre atira a cabaça no chão e esta se quebra em 1000 pedaços. E furioso, ele exclama: Moleque danado, por que não me avisou antes? O menino olhou desesperado para o padre e então disse em tom de lamento: Agora sim eu vou levar uma surra das grandes. O senhor acaba de quebrar a cabacinha de vovó, fazer xixi dentro. Meu Deus, ou seja, o problema não era só a barata que estava ali dentro, ainda era a cabaça que a vovó fazia xixi dentro. Que horror, não? Ei, menino danado. Então, no texto lido, quais os lugares citados em que acontecem os fatos? Só com essa primeira leitura que eu fiz para vocês, vocês já conseguem identificar? Coloquem aí a resposta. Quais as personagens que fazem parte da narração? Coloque aí a resposta. Se você fosse o autor, poderia modificar ou acrescentar outros personagens? Cite alguns nomes. Quais outros lugares em que a cena poderia acontecer? Então, é com vocês agora essa atividade, tá? Dê asas à sua imaginação. Faça um pequeno texto narrativo utilizando nomes de pessoas, lugares e outros elementos que você nomeou na atividade anterior. Não é necessário utilizar todos, tá? Então é um pequeno texto narrativo, né? Nada muito longo, utilizando aí nomes de pessoas, lugares e outros elementos aí que você nomeou na atividade anterior, ok? Bem simples, então. A aula aí da função do substantivo é essa, tá? Para a gente aprofundar mais, embora a gente já tenha feito algumas aulas, né, sobre substantivo. Então, eu só quis dar uma aprofundada maior na aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Não deixem de copiar, não deixem de responder. E bons estudos aí. Até a próxima aula. Um abraço.